Olá, eu estou publicando um vídeo por dia durante 100 dias. É um desafio que já está hoje no dia 66. Acompanhe no meu canal do YouTube e também na minha página do Facebook. Como nós devemos fazer para ler bem, para sermos bons leitores? Essa é uma questão que nunca pode nos deixar acomodados. Se nós quisermos ser melhores na nossa carreira ou em qualquer atividade que requer estudo, se nós quisermos compreender melhor o mundo, então nós precisamos não simplesmente ler mais e mais livros, mas saber como tirar de fato um grande proveito de cada leitura. Pondo em palavras claras, é melhor ler um bom livro de forma bem proveitosa do que ler 5 livros sem mergulhar no que eles estão dizendo. Eu sempre me perguntei como devo proceder enquanto estou lendo um livro. Fazer anotações, fazer marcações nas páginas, ler e depois reler. Vamos tentar diferenciar 3 tipos de leitura conforme as obras que estão diante de nós. Existe a leitura de entretenimento, em geral a partir de obras de ficção, como romances, contos. Nesse tipo de leitura, o que atrai, em primeiro lugar, é mesmo o entretenimento, a possibilidade de encontrar um relaxamento, uma distração. Bons livros de ficção também nos ensinam de algum modo, mas é mais pelo exemplo, pela empatia. Nesses livros nós acompanhamos a história de personagens em grandes conquistas ou passando por dificuldades extremas, sentimos os dilemas que as personagens atravessam, julgamos se elas fizeram mesmo as escolhas que nós faríamos. Bons livros de ficção também nos incentivam a, em muitos casos, fazer marcações nos livros, apontando para passagens mais significativas, o que representa o nosso reconhecimento do belo, da beleza por trás da arte das palavras. Fora da leitura de entretenimento, nós temos 2 outros tipos, a de informação e a de compreensão. A leitura de informação exige menos do leitor. Em geral, ela se baseia em fatos, informando qual candidato foi eleito presidente em 1960, quem que foi assassinado, quem proferiu um discurso e assim por diante. Pense nesse tipo de leitura como algo que poderia ser substituído por uma consulta ao Google, à Wikipédia. O máximo que você pode fazer com uma informação, caso você deseje, é memorizar esse dado. Mas a leitura de compreensão é uma coisa completamente diferente. Você não consegue procurar uma compreensão no Google. A compreensão é uma coisa que vai emergir da sua leitura e da sua capacidade de relacionar os dados. O presidente eleito é só um dado. O discurso de um opositor contra esse presidente é mais um dado. Uma passeata contra ele é mais um dado. Um processo contra ele, a lista das pessoas que assinaram esse processo é ainda só mais um dado. E assim por diante. Mas quando você relaciona todos esses dados, pensa nas ações dessas pessoas, nas suas possíveis motivações, você está começando então a compreender um momento histórico. Quando você estuda, observa, relaciona diferentes dados e argumentos, digamos, da biologia, você começa a compreender a evolução das espécies. Como deve estar claro, a leitura para compreensão é um desafio. Como enfrentar esse desafio? O primeiro passo é você encontrar os livros certos. Ele tem que corresponder bem ao tema do seu interesse e também deve ser apenas um pouco acima da sua capacidade. Se você tentar ler um livro muito difícil logo no começo, a experiência vai ser frustrante, você vai desanimar. Uma vez que você tenha nas mãos um bom livro, que desafie você na medida certa, é hora de ser ativo na leitura. Compreenda bem o que você tem na mão. Observe o sumário, olhe bem quais tópicos são desenvolvidos. Faça anotações. Quando eu quero fazer anotações, eu não uso as margens do livro para isso, porque ao mesmo tempo deteriora o livro e limita a quantidade de anotações que eu posso fazer, além de depois ficar tudo muito confuso. Eu prefiro fazer as anotações no computador. Eu uso o computador porque ele depois me permite fazer buscas por palavra-chave, caso eu queira. Mas o importante nas anotações é que você sempre encontre as suas próprias palavras para descrever o que você leu. E tente fazer associações com outras partes do livro. E, se possível, com anotações de outros livros. Quando você usa suas próprias palavras, aquilo começa a ser realmente compreendido. Você precisa aprender uma coisa a ponto de saber explicá-la para outra pessoa sem ter de olhar o livro de novo. Insisto nesse ponto, você precisa ser ativo na leitura. Não é correr os olhos pelas palavras, é realmente compreender, anotar, apontar os pontos principais, saber o que é a ideia que está sendo defendida, quais são os argumentos que apoiam essa ideia e assim por diante.
Eu aproveito este vídeo para dizer para você que no comecinho de novembro vai acontecer a segunda Semana da Criação Literária. É um evento totalmente gratuito e online. Eu publicarei vários vídeos de 6 a 13 de novembro com muitas dicas sobre criação literária e também sobre publicação. Eu vou falar sobre todo tipo de publicação, em papel ou digital, gratuita ou com investimento, em partes ou por completo e muito mais. Certo? Espero você lá e amanhã tem mais.